bem-vindos ao programa Parla Jovem. Hoje nós estamos recebendo Arthur Alexandre Gonçalves, que participou de diversos projetos aqui na Escola do Legislativo de forma muito ativa, foi um jovem muito atuante. Arthur, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Parla Jovem. Para nós da Escola do Legislativo é uma honra recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Mônica. É um grande prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho disso que eu tenho vivido, né, de como que ficou minha vida depois de ter participado dos projetos da Escola do Legislativo e, nossa, do impacto de tudo que causou, assim, foram todos reflexos muito positivos, então estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar. Nós que agradecemos, Arthur. Hoje, o Arthur é estudante de Administração Pública pela Universidade Federal de Lavras. O Arthur participa dos projetos da Escola do Legislativo desde 2008, né, Arthur? Isso, Mônica, tem um tempo. Foi lá na Câmara Mirim, em 2008, o seu início aqui na Escola do Legislativo. E desde 2008 você ficou efetivamente participando dos projetos até 2013, né? Que finalizou com a Câmara Jovem e com o Parlamento Jovem. Arthur, fala pra gente da sua experiência, né, da experiência dos projetos, de ter participado da Câmara Mirim, da Câmara Jovem, do Parlamento Jovem, Gincana do Saber, Grande Debate, de todos os projetos que você participou aqui na Escola do Legislativo de Pouso Alegre e a influência desses projetos na sua vida, na sua formação. Bom, Mônica, então, eu comecei a participar em 2008, era o prédio antigo ainda da Câmara, que ficava lá na Adalberto Ferraz, e, né, tem um tempinho. Eu estava na 6ª série ainda, na época eu era aluno do Ciência São Geraldo, e assim, o que eu entendia de política? O que era política para mim? Não sabia, assim, acho que o meu contato com política era mínimo, eu não venho de família tradicional na política, então, assim, quando eu conheci a Câmara Mirim, comecei a participar do projeto, foi um divisor de águas. Praticamente eu consegui mudar muito da minha visão, mas uma coisa que eu carregava comigo e ainda carrego, e acho que grande parte da população jovem carrega, é a vontade de conseguir transformar e mudar o mundo que a gente vive. Enfim, conseguir resolver problemas, ou pelo menos contar que eles estão acontecendo. E a Câmara Mirim foi essa oportunidade. Então, pelo primeiro momento, assim, eu me identifiquei com alguma coisa que eu fiz. Eu já tinha tentado fazer várias outras coisas, não sei, tentar jogar futebol, tentar fazer uma aula de artes, mas quando eu comecei a participar da Câmara Mirim e eu fui entender o que era política, eu falei, poxa, tem uma relação diferente. Eu gosto de estar aqui, eu gosto das discussões, eu gosto de entender sobre esses temas. Embora fossem temas assim muito novos, era uma situação muito positiva. Eu gostava muito de estar ali naquele momento. E partindo disso, eu continuei participando dos outros projetos. Então, assim, eu fui me descobrindo também, entendendo que eu gostava de política, entendendo o que era política. E a partir daí eu fui me engajando com outros projetos. Eu participei da Câmara Jovem também. E, bom, a Câmara Jovem, que era a continuidade para a Câmara Mirim, dando sequência a essas experiências de participação e tudo mais, até chegar no Parlamento Jovem, que acho que é um dos projetos mais incríveis, né, que é desenvolvido em todo o estado. Acho que hoje ele tem um alcance gigantesco e, enfim, foi uma oportunidade muito grande de eu me descobrir como cidadão, me descobrir quais eram as coisas que eu gostava de fazer, inclusive o que eu queria estudar. Hoje eu faço administração pública, sem dúvida, por tudo que eu aprendi, né, por tudo que eu conheci com os projetos da Escola do Legislativo. Que bom, Arthur. Como é gratificante, né, a gente saber que você foi atingido de forma tão positiva pelos projetos da Escola do Legislativo. Você gostaria, inclusive, assim, de ressaltar alguma coisa específica que aconteceu na sua formação, na sua vida, que te auxiliou, por exemplo, na área de oratória, disposição, argumentação? Claro. Acho que uma passagem muito positiva que tem, eu participei da primeira Gincana do Saber, que aconteceu em 2008. É o momento que eu começo a pensar que eu tô ficando um pouco velho. Mas, enfim, quando eu comecei a participar, eu não conseguia me comunicar com ninguém. Eu tinha uma vergonha muito grande, eu era extremamente tímido. E até então, na minha vida, nunca tinha acontecido uma oportunidade em que eu precisasse falar em público, ou que eu precisasse argumentar. Enfim, que eu precisasse me comunicar de uma forma diferente, que eu precisasse passar uma mensagem, convencer pessoas. E a primeira vez que eu fiz isso foi traumático. Eu achei que eu fosse morrer, eu achei que eu fosse desmaiar. A Madu se recorda disso, foi muito engraçado. Mas a partir daí eu falei, poxa,
se essa é uma característica, uma habilidade que eu tenho que desenvolver para estar nessa área que eu gosto tanto e que eu acho tão legal, eu vou aprender. E a Escola do Legislativo, ela me proporcionou, durante essa minha formação de final de ensino fundamental e de ensino médio, oportunidades para que eu pudesse falar em público, oportunidades que eu pudesse estudar temas complexos e participasse de debates. Inclusive, o grande debate foi uma das coisas assim mais impactantes. A primeira vez que eu falei para um público um pouco maior foi o grande debate. E, enfim, os projetos conseguiram proporcionar para mim a oportunidade de ter essa vivência. E foi a partir dessas vivências de fala em público e de precisar fazer isso que eu fui aprendendo e me desenvolvendo. Além, é claro, de ter contato com profissionais muito, enfim, que faziam isso muito bem. Conhecer pessoas que falavam muito bem e eu olhava e falava assim, poxa, eu quero falar igual ela ali, ou eu quero falar igual ele, porque eles falam muito bem e quero, enfim, entender desses temas assim como eles entendem. Então, lembro das primeiras palestras que a Madu fazia para falar, enfim, de processo legislativo, de como funcionava o poder legislativo e de como funcionava essa questão da cidadania. Pera, eu sou cidadão, eu também participo, eu não participo só votando, eu participo o tempo todo. E isso, assim, era fantástico de falar, poxa, eu quero entender muito disso. E, enfim, acho que é o que eu tenho para compartilhar. Que bom, Arthur. Esse referencial que você diz, né, de ter ali uma pessoa se expondo, argumentando, e essa pessoa ser pra gente um exemplo, a gente fica muito feliz de você aqui citar o nome da diretora da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, Madu Macedo, que foi para você um referencial, um modelo, né, de mostrar a importância da participação, porque hoje a população em geral tem a mania, tem o costume de terceirizar, né, os problemas, não se colocando como parte da solução. E a gente tem uma percepção de você hoje, a sua vida hoje, a sua atuação, você faz com que as coisas aconteçam, você percebe o problema social e você tenta resolver atuando, né, praticando. Não é só apenas a teoria, mas é a prática também. E é nesse viés que agora eu quero falar com você, Arthur. Como você é engajado politicamente, você faz com que as coisas aconteçam, que as transformações, que as mudanças, tanto no âmbito político, social, com a juventude, com que essas mudanças aconteçam. E você participou de diversos projetos, né? Do RAPS, do Choice, Conselhos Municipais da Juventude. Você tem um histórico vasto, né? Um histórico aí de referência da mobilização, de participação dos jovens na política e o seu próprio engajamento em grêmio estudantil também. Conta pra gente, Arthur, um pouco desses projetos que você participou e que, de certa forma, a sua participação nesses projetos foi influência da sua atuação aqui na Escola do Legislativo, porque talvez sem esses projetos da Câmara Mirim, do Grande Debate, na sua vida você não teria despertado. Claro que já tem aí uma coisa nata que é sua, própria do Arthur Alexandre, mas que a Escola do Legislativo deu essa visão, né, possibilitou esse caminho, essa oportunidade de você conhecer esse mundo de participação, indo para RAPS, diversos projetos. Conta pra gente, Arthur, um pouquinho sobre eles. Claro, Mônica. Nossa, eu fico super feliz de ser citado dessa forma. Acho que eu tô até vermelho agora. Mas acho que assim, depois que eu participei dos projetos da Escola do Legislativo e que eu tive, enfim, esse ambiente que me proporcionou desenvolver as minhas habilidades e desenvolver os meus conhecimentos e mais do que isso, desenvolver o que eu realmente acreditava. Acho que naquele momento eu tinha encontrado um pouco mais o meu propósito, que era conseguir transformar e, enfim, passar as coisas para a prática, sabe? Poxa, então a gente quer mudar o mundo, mas como que a gente vai fazer isso? Política é uma das oportunidades que a gente tem para fazer isso, e quando a gente fala política, não é política partidária, inclusive. Acho que todos os projetos que eu participei até hoje, eu sempre representei sociedade civil, eu não tenho filiação partidária. Acho assim, é essencial, mas acho que essa discussão até fica para um segundo momento, mas acho que a grande questão que está por trás disso é, você como cidadão, eu como cidadão, eu consigo participar de uma série de coisas que vão ser super legais, que vão ter um impacto super positivo, independente
de estar vinculado à política institucional. E, bom, a partir disso eu terminei de participar dos projetos da Escola Legislativa em 2013, foi meu último ano de Câmara Jovem, meu último ano de Parlamento Jovem, então foi a última edição que eu participei. E, assim, eu saí daqui, poxa, pensando em 1 milhão de coisas e querendo vivenciar a política de uma forma super legal. E, beleza, mas eu fui para a universidade para fazer administração pública para Lavras, me mudei para lá. E, quando eu chego na universidade, eu queria participar de projetos que tivessem nessa mesma linha, que tivessem valores de protagonismo, de participação e que, enfim, precisasse desse engajamento e dessa vontade de botar a mão na massa que eu tenho, que eu acho que muita gente tem e várias pessoas que passaram por aqui têm esse perfil também. E beleza, eu falei, poxa, quero participar e quero fazer alguma coisa diferente. Então, assim que eu fui para a universidade, eu descobri que existia um projeto chamado Movimento Choice, e ele é um projeto na área de empreendedorismo social. Na época, ele era desenvolvido por uma ONG chamada Artemisia, hoje o Choice é uma organização independente. Mas, enfim, eu entrei para esse projeto, inclusive por recomendação de uma outra pessoa que também participou da Escola Legislativa, que é o Bruno Dias, e eu entrei para o Choice em 2014, e foi a primeira vez que eu ouvi falar de empreendedorismo e de empreendedorismo social. De entender que existiam outras possibilidades além daquelas que eu conhecia via política para conseguir trazer para a prática soluções para problemas sociais e, enfim, impactar a vida da população. E nisso eu fui expandindo um pouco mais e essa participação do Choice foi crucial porque é um movimento que existe em todo o país. Basicamente, a gente faz palestras, workshops, oficinas sobre empreendedorismo social, que é o que existe uma definição que são negócios, né? São soluções voltadas para a população de baixa renda, então existe esse foco, eu consegui resolver os problemas dessa população que mais precisa, e a gente fazia palestras, oficinas, workshops nas universidades, nas escolas, e enfim, o programa existe em todo o Brasil e eu conheci muita gente. A partir disso, eu encerrei minha participação do Choice, mas continuei buscando outros projetos, então tive contato com o movimento Empresa Júnior, que é um movimento muito forte também. Em Pouso Alegre ele ainda não é tão forte, mas eu espero que ele também se fortaleça por aqui. E a gente espera também a sua contribuição para o fortalecimento desses projetos. Tudo aqui que a gente em puder. Pouso Alegre, com certeza você vai dar uma contribuição muito grande para alavancar esses projetos de Empresa Júnior, divulgar também esses projetos como o Choice. Aqui, para os estudantes, né, universitários, são apenas os estudantes universitários que participam do Choice? Não necessariamente. O Choice está, inclusive, se vocês pesquisarem na internet, Movimento Choice, acho que é fácil de encontrar. É uma oportunidade super bacana, mas ele não está mais restrito só para jovens universitários. A gente diz que procura jovens engajados, pessoas com proatividade que querem botar a mão na massa. Acho que todos esses projetos, assim, seja uma Empresa Júnior, seja um Choice, algo nessa linha, sempre vai querer uma pessoa que está, de certa forma, incomodada com a sociedade que ela está vendo e, claro, tem esse viés de transformação que não deixa de ser político e ser essa oportunidade para você conseguir transformar e fazer a mudança que você acredita. Ai, que bom. Então a gente vai aí, né, divulgar bastante o Choice, possibilitando a participação de mais jovens que tenham essas características. Arthur, vamos agora fazer um breve intervalo. Claro. Voltamos daqui a pouco com mais Parla Jovem, recebendo hoje aqui o Arthur Alexandre Gonçalves, trazendo para a gente assuntos inovadores, empreendedores, voltados para a política e para a participação dos jovens. Até já! Até já, pessoal! Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Desde 2006, aqui o futuro tem voz. Olá, pessoal, voltamos para o segundo bloco do programa
Parla Jovem. Estamos aqui hoje recebendo o Arthur Alexandre Gonçalves. Arthur hoje é super engajado em projetos sociais de empreendedorismo, o engajamento político ligado à juventude principalmente. O Arthur é estudante de administração pública na Universidade Federal de Lavras. Participa desde 2008 dos projetos da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Já falou pra gente aqui, né, Arthur, no primeiro bloco, como foi a influência desses projetos na sua vida, na sua formação. E que vários projetos surgiram a partir dessa sua visão de cidadania aqui na Escola do Legislativo. Nós encerramos falando do projeto Choice, né, e das empresas júniores. Arthur, continuando aí nessa área de choice, de empreendedorismo, de juventude, fala pra gente, o jovem que está lá assistindo, ele se encaixou aí nesse perfil que você falou, é incomodado com a realidade social, tem muitas ideias, muitas coisas assim para apresentar, para que essas ideias transformem a realidade social, e ele tem interesse em participar do Choice. Como que ele faz? Existe um período de inscrição? Conta pra gente aí, para alertar o pessoal de casa, principalmente os jovens que estão assistindo o programa, como que ele faz também para ser um membro do Choice. Bom, para participar do Choice, abre-se um processo seletivo todos os semestres, uma vez por semestre esses projetos são abertos. Como eu falei, eles estão em uma fase de serem remodelados, eles estão mudando um pouquinho a dinâmica, só passando por adaptações, porque o projeto cresceu bastante nos últimos anos, mas ela acontece, a divulgação é feita toda de forma virtual, então na página do Choice, que é quem pesquisar lá no Facebook, Choice é um símbolo roxo, é fácil de encontrar, e enfim, lança um processo seletivo e você participa, né, preenche um formulário e manda um vídeo explicando, contando um pouquinho da sua história, e é super bacana. Mas enfim, basicamente a maior parte das informações que vão ser sobre isso, elas vão estar na página. Eu posso deixar o link que vocês disponibilizam junto com o link da entrevista, acho que pode ser interessante também. Com certeza. Até mesmo no próprio VT o link já estará aqui disponível. Vai estar aí em algum lugar. Aí, né, aqui embaixo para você acessar o site do Choice, encontrar todas as informações para também participar deste projeto. E como que é? Depois que ele entrou no Choice, lá ele tem uma formação, tem uma capacitação, ele já chega com um projeto e esse projeto vai ser aplicado, como que acontece lá dentro do Choice? Então, Mônica, o Choice, pós-seleção, a gente passa por uma formação que ela é bastante intensa, uma formação de 3 dias, então, assim, pós essa formação que você vai para suas atividades de embaixador, mas hoje, como eu te falei, estão criando outros projetos relacionados ao Choice, então, assim, talvez eu nem vá conseguir explicar com tanta propriedade assim, mas basicamente dos dois que eu participei, pós-formação, a gente tem um cronograma de atividades, então a gente conhece uma galera de todo o país, vai conhecer um pouco de quem está transformando realidades, talvez lá na Bahia, talvez lá em Recife. Nossa, que experiência fantástica. É fantástico, assim, você conhecer outros jovens que também têm esse espírito engajado e transformador. Mas acho que além do Choice existem outras oportunidades também. Inclusive, para quem curte um pouco mais da política institucional, acho que é interessante citar a RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, não sei se vocês já ouviram falar também. É uma organização, uma ONG, ela tem vários projetos e o grande objetivo da RAPS é trazer para a política discussões relacionadas à sustentabilidade de uma forma geral. Lembrando que sustentabilidade ela foge um pouquinho daquele conceito que a gente pensa, a sustentabilidade é a galera que abraça a árvore. Não necessariamente tem a galera que abraça a árvore, mas a sustentabilidade ela engloba 3 contextos, né? Ela engloba um contexto social, então como que eu vou trabalhar a sociedade de uma forma sustentável, um consumo sustentável, desenvolvimento de políticas públicas de uma forma sustentável, como que eu vou fazer isso? Então pensar nessa qualidade de vida da população de uma forma que seja legal. Um outro viés é o viés econômico, né? Então a sustentabilidade quanto à economia, como que eu vou usar os meus recursos da melhor forma possível, como que eu vou fazer isso? Eu vou gastar mais do que eu preciso? Eu vou poluir mais do que eu preciso? E daí vai esbarrar no último, que é o terceiro pilar da sustentabilidade, que está relacionado em si à ecologia. Eu vou usar mais os meus recursos naturais do que eu preciso? Como que eu vou fazer isso de uma forma que seja sustentável? Que eu não vá consumir tudo agora e vai sobrar para as próximas gerações. E essa organização, ela tem projetos voltados para jovens, que é o chamado Jovens RAPS. Então, assim, você não precisa ter vínculo institucional com a política, você não precisa
precisa ter vinculação partidária, mas é uma organização que tem como intuito trazer essas discussões para a política. Então, nos outros projetos, eles têm esse viés de ser voltado para uma aplicação política e para chamar a expressão que a gente costuma usar é de ocupar a política e de hackear a política. No conceito lá da tecnologia, hackear é quando eu invado um sistema por dentro e eu consigo fazer várias mudanças nele. Então, a gente traz esse conceito para a política de falar assim, bom, vamos mudar a política. Então, eu vou entrar dentro desse sistema, eu vou participar da política e somente participando desse sistema eu vou conseguir transformar ele. Então, a gente trabalha muito com essa ideia. São lançados também processos seletivos anuais, no caso da RAPS eles costumam acontecer mais para o final do ano, e daí também tem todo um processo de você explicar quais são os seus objetivos, e principalmente, acho que todos esses projetos têm muito dessa questão de ser engajado e de estar a fim de fazer uma coisa diferente, de transformar, enfim, de colocar energia mesmo para transformar a sociedade que a gente vive. Então, assim, são oportunidades muito, muito legais mesmo para conseguir fazer esse tipo de coisa, e ao Choice hoje eu já não estou vinculado mais. A RAPS acontece em reuniões trimestrais que eu acompanho e são muito, muito legais, assim. Tem todo um aparato, todo um embasamento teórico muito bacana, toda uma parte de estudo muito legal. Muito positivo, muito produtivo, né? Eficaz, os projetos que possibilitam esse engajamento e essa capacitação também, né? Dentro dessas ramificações social, econômica, ecológica, e isso também aliado com o intercâmbio cultural, porque são pessoas do Brasil todo que participam desses projetos. Então, você conhecer a realidade de outro estado, de outra cidade, o pensamento do jovem lá do norte, enfim, você tem um enriquecimento pessoal, cultural muito grande, a forma de você enxergar o outro, isso ajuda muito, né? Porque geralmente a gente preocupa com as questões particulares que estão envoltas ali no meu cotidiano, no meu dia a dia, mas eu estou inserida numa cidade em que existem pessoas diferentes, num estado que tem suas diversidades, num país, né, de culturas variadas. Então, você participar de um projeto que possibilita esse conhecimento é muito enriquecedor. E no Choice você encontrou essas oportunidades, né, Arthur? Tanto no Choice quanto na RAPS, eu acho que na RAPS, parte dos projetos, acho que o que vale compartilhar também, que é muito curioso, durante a formação da RAPS eu conheci um jovem que foi candidato à prefeitura de Rio Branco, no Acre. Então, ele se deslocava, as formações aconteciam em São Paulo, ele se deslocava do Acre até São Paulo. Então rolava muito aquela brincadeira de falar, poxa, cara, você veio do Acre mesmo? Sim, eu vim do Acre. E entender um pouco do que é isso, sabe? De qual que é a realidade política, de qual que é a realidade social de lá, que é muito diferente da nossa. Eu acho que é assim, um crescimento muito grande. E, enfim, foram possibilidades ali muito bacanas, mas acho que eu retomo a questão de que eu não participaria de todas essas coisas se eu não tivesse descoberto esse potencial em mim, assim, se eu não tivesse me autoconhecido a ponto de falar, poxa, eu gosto de política, eu quero estudar administração pública e eu quero me dedicar a projetos que sejam de alto impacto. Então, assim, durante toda a minha dúvida existencial de qual área seguir, a Escola do Legislativo foi fundamental para que eu entendesse, para que eu me situasse. Inclusive, tenho lá o professor de filosofia, o Clóvis de Barros Filho, eu tive uma palestra dele há umas 2 semanas, e ele dá um exemplo fantástico, que nós, seres humanos, podemos ser comparados a árvores. Ele dá o exemplo da goiabeira. Se eu pego uma goiabeira e eu coloco ela num terreno inadequado, planto ela num deserto, que seria o terreno ideal para um cacto, mas não para uma goiabeira, obviamente ela não vai se desenvolver. Mas se eu planto ela num terreno, que é o terreno ideal para goiabeira, que é o terreno que tem a umidade, que tem a terra, que tem tudo adequado, ela vai se desenvolver e vai chegar no seu auge. Então, acho que assim, a Escola do Legislativo foi esse terreno adequado para mim, foi o espaço, foi ali a terra com todos os minerais e com todas as características, foi esse espaço que ajudou com que eu me desenvolvesse, que eu me encontrasse, para que eu pudesse, enfim, fazer essas raízes, assim, construir essa base para ir aproveitar outros projetos, descobrir outros projetos e continuar nessa linha de participação. Então, acho que a importância de projetos como a escola, como a Câmara Mirim, como a Câmara Jovem, é, enfim, criar um ambiente que seja transformador para esse jovem que está dentro da escola e que muitas vezes dentro da escola regular ele não vai conseguir desenvolver porque a política ainda ela não é tão bem inserida dentro desse contexto da escola, né? A gente fala de participação política, mas ainda acho que é tudo muito novo, é tudo muito devagar,
mas a escola do Legislativo ela vem com essa oportunidade, com esse empoderamento do jovem, falar assim, não importa se você tem 12, se você tem 13, se você tem 15 anos, esse espaço é para você falar o que você pensa e para você, enfim, vamos construir juntos aqui, vamos conversar e vamos pensar os assuntos e vamos pensar em quais são as melhores soluções. Que bom, Arthur, que você viu na Escola do Legislativo esse terreno fértil para descobrir seus talentos, suas habilidades, a sua vocação, que hoje é nítida, é muito louvável e para a gente aqui é um orgulho ver uma pessoa como você engajado, participando, levando essa formação, esse despertar, essa conscientização para jovens do Brasil todo, por meio dos projetos que você citou aqui, a RAPS e o Choice. Arthur, vamos agora fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com mais bate-papo ligados aí na juventude, na participação política, no empreendedorismo, na sustentabilidade, enfim, tudo que você vai hoje nos trazer aí, engrandecer o nosso programa, levar essas informações para os jovens aqui de Pouso Alegre, para todos que estão ligados com a gente no Parla Jovem. Então, até daqui a pouco, pessoal. Até já, pessoal. Obrigado. Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Desde 2006, aqui o futuro tem voz. Olá, voltamos para o terceiro bloco do Parla Jovem. Estamos recebendo Arthur Alexandre Gonçalves e agora no terceiro bloco nós vamos falar de um projeto super bacana que você está participando, que chama Agentes Inovadores. Fala pra gente, Arthur, como funciona esse projeto, como você foi selecionado? Certo. O Agente de Inovação, na verdade, ele é um programa da Secretaria de Estado, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Governo de Minas. É o nome da secretaria gigante, a gente chama de SEDEX. Enfim, e essa secretaria, então, ela é responsável por todas as ações do Estado que tangem desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e ensino superior. E durante a minha vivência na universidade, como eu falei, eu me engajei com vários projetos e o último que eu sou um dos co-criadores é o que a gente chama de Empreende UFLA, que é um movimento de empreendedorismo dentro da Universidade Federal de Lavras. E eu e mais uma parceira, a Bruna Souza, a gente viu que existia necessidade de, enfim, trazer discussões relacionadas a empreendedorismo, inovação e tecnologia para dentro da universidade. Porque embora se tivesse pesquisas e coisas muito legais acontecendo, as pessoas acabavam guardando isso para si e não transformando em tecnologia para impactar o maior número de pessoas. E daí a gente criou esse projeto voltado para a educação empreendedora e a gente começou a desenvolver diversas ações relacionadas a essa área de tecnologia e startups. Já ouviu falar de startup, Mônica? Já ouvi falar, Arthur, mas se você puder explicar pra gente, pro nosso telespectador aí, é o momento, vamos lá. Bom, traduz pra gente. Startup é um tipo de empresa, galera, mas assim, é uma empresa diferente. Eu vou dar o exemplo pelo que não é uma startup, que eu acho que vai ficar mais fácil. Mônica, não é uma startup. Isso. Vamos abrir um restaurante? Vamos. Opa, do que a gente precisa? De comida, de talher, de gente pra cozinhar, de gente pra servir, e enfim... A gente sabe do que a gente precisa, a gente tem uma receitinha. Isso a gente chama de modelo de negócio. Então tem um modelo de negócio tradicional. Eu sei do que eu preciso. Com a startup, eu não sei do que eu preciso. Pode falar nome de aplicativo? Claro. Beleza. Mônica, vamos resolver um problema de mobilidade? Vamos. Então a gente vai resolver um problema da questão dos táxis. Os táxis parecem... Enfim, vamos criar um aplicativo que resolva esse problema.
O que a gente precisa? Não sei. Eu preciso de um desenvolvedor para o aplicativo? Quem que é meu cliente? Como que isso vai funcionar? Quando eu não sei e eu crio uma empresa que busca resolver um problema e, enfim, com uma base tecnológica, então vou criar uma aplicação, um hardware, quer dizer, uma peça, alguma coisa que vá ajudar na solução desse problema, mas eu não tenho um modelo de negócio, como é o caso do restaurante, eu não sei do que eu preciso, eu estou criando uma startup. E, bom, partindo disso, a gente começou com esse programa para empoderar os jovens da universidade, para mostrar que eles poderiam criar negócios que pudessem impactar muita gente. São os negócios que a gente chama de startups de impacto socioambiental ou os negócios de impacto social que entram naquele contexto do Choice. Então, se eu tenho uma tecnologia, se eu criei uma aplicação que é capaz de resolver o problema das pessoas, por que não boto isso para rodar e para que muitas pessoas possam baixar e eu consiga impactar muita gente? Então, a gente partindo desse pressuposto de conseguir contar para as pessoas da universidade o que era essa palavra startup, o que é empreendedorismo. Por sinal, eu acho que é muito importante conceituar o que é empreendedorismo, porque às vezes fica meio perdido. Empreendedorismo é mais para uma forma de pensar do que uma coisa que você pega. Então, assim, eu penso de uma forma empreendedora quando eu olho para um problema e eu penso em como resolver. Acho que todo mundo aqui já teve uma ideia, tava lá esperando o ônibus e falar, nossa, se eu soubesse onde que esse ônibus estava, ia ser muito mais fácil. Ou, enfim, se eu tivesse um aplicativo para comprar tal coisa, ia ser muito mais fácil. Acho que todas as vezes que a gente tem alguma ideia, enfim, e conseguir botá-la em prática, ou pelo menos conseguir testar, vai para esse viés do empreendedorismo, que é essa forma de pensar em resolver problemas de uma forma rápida, de uma forma ágil e que, enfim, consiga gerar um certo impacto. Daí a gente começou com esse projeto de empreendedorismo e beleza, empreendedorismo, startups dentro da Universidade Federal de Lavras. E a Secretaria de Estado, a SEDECTS, abriu um edital para selecionar agentes de inovação. E esses agentes... Quem abriu? Desculpa. A Secretaria de Estado. A SEDECTS, ela criou o projeto, é um projeto deles, e é um projeto que eles chamam de interiorização do programa que chamam de Minas Digital. O Minas Digital é o programa do governo do estado que contempla todas as ações de empreendedorismo, inovação e principalmente tecnologia, e todas as ações costumavam ficar muito concentradas na região metropolitana. Poxa, super legal que aconteçam projetos muito legais. Minas é um dos melhores estados para se empreender e a capital mineira hoje ela é considerada entre as 3 cidades mais empreendedoras do estado e provavelmente acho que nos próximos anos ela deve se tornar a cidade mais empreendedora do Brasil. Nossa, que orgulho para nós jovens mineiros. É fantástico, porque a gente às vezes fica assim, poxa, eu moro no interior, eu vou para São Paulo. Ah, legal que você vá para São Paulo, vou para o Rio. Mas existe muita oportunidade em Minas e existe muita oportunidade no interior relacionado a essas áreas. A área de tecnologia é uma das que mais tem crescido e com essa percepção de que para fazer um estado como é Minas, que é basicamente agrário, para que ele se desenvolva mais e tecnicamente, praticamente, se eu me desenvolvo mais, eu consigo gerar mais desenvolvimento econômico, social, eu consigo ampliar esse desenvolvimento para o maior número de pessoas. Eles perceberam que era importante levar para o interior as ações de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então, eles selecionaram 25 agentes, eles brincam que nós somos agentes secretos, né? Então, temos agentes em Santa Rita, em Itajubá, em Poços, e esses agentes, na verdade, nós correspondemos por regiões. As 12 regiões de Minas, né? Nós representamos o sul de Minas. Nós somos responsáveis por tentar entender o que é esse movimento de empreendedorismo, inovação e tecnologia aqui no sul de Minas para conseguir apoiar essas ações. Ótimo, fantástico. Então, você é um agente de inovação de Minas Gerais. Dentre esses 25 está lá o Arthur Alexandre Gonçalves, que está no estado que tem o empreendedorismo na capital, que mais acontece, que tem uma logística, né? Se a gente pensar bem, assim, o estado como um todo tem uma facilidade para estabelecer essa conexão, essa rede de agentes de inovação. Arthur foi selecionado pela secretaria porque eles estavam buscando e eles já tiveram assim em você o referencial para isso a partir dos projetos que você já tinha participado. O processo seletivo ele foi feito com base numa entrevista, enfim, seguindo todo o processo legal, né, de qualquer processo seletivo, mas eles pediam principalmente que a gente comprovasse o que a gente estava fazendo, qual era o impacto do que a gente estava fazendo e mais do que isso eles queriam ver nosso engajamento com essa causa. Então entender assim, você realmente acredita nisso?
nisso, se você realmente está interessado em transformar o ambiente que você vive, enfim. E a gente hoje, a nossa missão é basicamente conseguir mapear pessoas, mapear organizações que estão trabalhando com inovação, empreendedorismo e tecnologia nessas cidades do sul de Minas e conseguir potencializar todas essas ações. Então, vamos organizar mais eventos, vamos organizar mais coisas e contar para mais gente que isso existe. Então, assim, existe uma série de coisas, inclusive tem um portal do governo que ele é público e chama Sistema Mineiro de Inovação. Sistema Mineiro de Inovação, ele bota o link aí embaixo também. Isso, o link vai estar disponível aí, Sistema Mineiro de Inovação. Isso. Nesse link você acessa, tem todas as informações desse índice. Lá você vai encontrar esses projetos também. Sim, e o Sistema Mineiro de Inovação, ele é o maior portal do estado, acho que ele é o maior estatal no Brasil, para falar de inovação, empreendedorismo, tecnologia e todas as áreas que são relacionadas a isso. E eles são um portal, enfim, que é uma iniciativa pública, ele é uma política pública, então ele é voltado para todas as pessoas. E lá eles divulgam uma série de coisas que são oportunidades, principalmente para nós, jovens, contra a processos seletivos e a eventos que estão acontecendo. Na nossa região acontecem muitos eventos de empreendedorismo que são muito legais para essa galera que, poxa, eu tô incomodado, quero fazer uma coisa diferente. Então, assim, participar de eventos como Startup Weekend, participar, enfim, de palestras, de meetups, enfim, são sempre iniciativas muito, muito legais para fortalecer o que a gente chama de ecossistema. Ecossistema é um conceito da biologia, né? Então, um ecossistema empreendedor é quando eu junto todas essas pessoas, todos esses atores sociais, né? Todos esses indivíduos e organizações para falar de empreendedorismo e para pensar em estratégias de como desenvolver essa comunidade local. Então, a gente tem valores muito interessantes que surgem com isso, de pensar, como que eu vou desenvolver a minha comunidade? Como que eu vou desenvolver o meu bairro por meio de inovação, tecnologia e empreendedorismo? Como que eu vou resolver esses problemas? Então é sempre muito bacana e são oportunidades muito válidas. A gente vai botar os links aí na descrição. Com certeza. Que bom, Arthur. Parabéns pelos projetos que você está participando, pela sua contribuição hoje na sociedade, para a juventude, para as startups, para esses agentes de inovação que estão aí no Minas todo, né, no todo o estado. Essas 25 pessoas, tenho certeza que foram selecionadas a dedo e o projeto foi muito assertivo em ter você na equipe, porque você mostra uma dedicação, um empenho, um conhecimento, você tem um embasamento, uma fundamentação, fala com muita propriedade, de conhecer mesmo a fundo o projeto e contribuir para divulgar, para espalhar, difundir isso, para que cada vez mais jovens estejam ligados, sabendo que é empreendedorismo, startup, as ferramentas hoje utilizadas para que esses projetos cheguem, né, até eles mesmos e que eles possam fazer a diferença por meio desses projetos, né? E até mesmo hoje as ideias já existentes, um espaço, né, uma oportunidade de expressar isso acontecer. Enfim, até a gente tem um problema, mas como que a gente vai solucionar? Não sabemos, mas vamos nos unir para juntos encontrarmos a melhor forma. Então, Arthur, muito obrigada, você está de parabéns pelos projetos. Para a gente é uma honra, uma satisfação ter você aqui, um menino que cresceu na Escola do Legislativo, que eu tive também a honra de acompanhar, de ser colega da Câmara Mirim, da Câmara Jovem, no Parlamento, e estar aqui hoje recebendo tantas informações, tantas novidades, que vai acrescentar e muito para a nossa população e principalmente para os jovens, que você falou que tinha aqui um referencial, um exemplo, e hoje com certeza você é o exemplo para muitos. Muito obrigada, Arthur. Bom, Mônica, eu fico muito feliz de estar aqui e ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho. Eu acho que eu falei de bastante coisa, espero que tenha dado para entender. Depois, quem quiser me adicionar nas redes sociais, enfim, para conversar sobre esses assuntos, eu, enfim, gosto bastante. Eu sou realmente apaixonado por tudo isso que eu faço, que eu vivencio. Então, assim, é mais do que fazer por fazer. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês e, mais do que isso, de poder voltar aqui e, enfim, com essa sensação de gratidão muito grande. Acho que você também é um dos grandes exemplos aí de pessoas que passaram pela Escola do Legislativo. Então, acho que todas essas pessoas hoje são pessoas muito engajadas. A gente tem aí galera rodando projetos muito, muito legais em vários lugares. E eu acho que é muito disso. Para o jovem que está vendo o programa e pensa que, enfim, quero fazer uma coisa diferente, eu quero pelo menos testar. Acho que vale muito, é uma vivência, assim, humanística muito grande. Eu acho que eu me desenvolvi como ser humano, eu me desenvolvi como profissional, eu me desenvolvi como cidadão. Acho que hoje, assim, a minha relação com a sociedade, enfim, num aspecto
aspecto muito amplo, ela mudou muito e graças a tudo isso que eu participei, mas principalmente por causa da Escola do Legislativo, que foi esse início. Então eu fico muito feliz e acho que nós jovens temos que nos comprometer a pensar em como desenvolver as nossas cidades, em como resolver os nossos problemas, em articular outros jovens. A gente vive esse momento de, enfim, que a galera briga muito, mas acho que a gente pode construir muita coisa junto ao invés de brigar. Então, claro, as discussões vão ser sempre muito positivas, mas quanto a ponto de vista, e em pensar em construir soluções para os problemas, em pensar em, enfim, empoderar pessoas mesmo. Então, fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui e espero que a gente possa continuar com esses projetos e pensar em oportunidade de rodar mais projetos juntos. Com certeza. Continuar impactando as pessoas e despertando pessoas para que elas também possam continuar fazendo isso. Com certeza, Arthur, a Escola do Legislativo estará sempre de portas abertas para você e também para receber projetos como esse e com certeza parceiros em muitos projetos. Muito obrigada, Arthur. Obrigado você que está aí com a gente no programa Parla Jovem. Até o próximo programa. Muito obrigada. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.